Boa noite. Estava aqui orando e ouvindo os louvores, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 3 horas e não dá vontade de parar, né? Quando a gente começa a louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, aquilo ali nos toma que não dá vontade de parar. A gente passa a noite sem perceber que amanheceu outro dia. Já vivi muito isso e de vez em quando ainda costumo viver. E quero deixar uma palavra aqui, estava em oração e o Espírito Santo me inquietou para deixar essa palavra. Eu vou ler aqui João 8, um capítulo aqui que fala sobre a mulher adúltera. Então nós podemos ver aqui: porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tomou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava os escribas e fariseus. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Naquela época existia a lei de Moisés, né, que era pela lei. Então as mulheres adúlteras, elas eram apedrejadas até a morte. Então todos que encontravam uma mulher adulterando poderia pegar e tinha como lei apedrejar aquela mulher até que viesse a morte. E eu posso imaginar, né, quando nós fazemos algo de errado, sei que Jesus usou a mulher, mas pode ser um jovem, uma criança, um adulto, um homem, qualquer ser humano que seja. Quando fazemos coisas erradas, que as pessoas às vezes nos levam a julgamento e às vezes reconhecemos o nosso erro, a primeira coisa a gente pensamos na vergonha, né? A vergonha por a gente ter vacilado os nossos pés em fazer coisas que não eram para ter feito. Só que, vamos lá, capítulo 8, do versos 4, e pondo-se ao meio, disseram-lhe: mestre. Por quê? Porque Jesus estava ali assentado, próximo à sinagoga. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Quer dizer, eles pegaram a mulher no flagrante. Eles já vinham perseguindo, o marido já estava ali de olho, esperando apenas uma cilada de Satanás, apenas ela cair na armadilha, né, para que fosse pega. E Satanás nos faz isso até nos dias de hoje. Às vezes ele espera que caímos em uma cilada, que vacilamos os nossos pés, para que ele possa nos envergonhar, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, pois que dizes? Eles perguntaram a Jesus para confirmar, né? Porque Jesus, eles acharam que Jesus ia falar o que eles queriam ouvir, né? Eles iam limpar a consciência, a mão e colocar a vida daquela mulher nas mãos de Jesus. Isso dizem eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E com insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram em uma a um, eles saíram e começaram pelos velhos até os últimos. Ficou Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não veio ninguém mais do que a mulher. Disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Aqui podemos ver o seguinte, que eles esperavam que Jesus a condenasse, né? E Jesus perguntou a eles, quem não tivesse pecado, que atiraria a primeira pedra. E como não há homem, né, que já nasça sem pecado, eles foram jogando a pedra no chão, que eles estavam com as pedras nas mãos, já pronto para atirar. E era sem piedade, sem dó, assim como fez com Estevão, assim como fazia, era dos costumes deles, levar à morte a pessoa, né, até a última pedrada. Então, quer dizer, a gente consegue imaginar o tanto que seria uma morte dolorida, né? E aquela mulher ali, ela falou para o próprio Jesus, eles não estão aqui. E o próprio Jesus também falou, nem eu te condeno, né? Então, aquela mulher saiu, só que Jesus pediu para que ela não pecasse mais. O que eu posso ver é que hoje, às vezes a gente tem alguns motivos para que tenhamos medo, para que nos envergonhamos, para que Satanás venha nos envergonhar. Então devemos pedir a Deus para nos mostrar o caminho certo, a direção certa, para que a gente não vive atormentado e nem que vive pelos caminhos errados. Eu estou falando um pouco meio ruim, porque eu tenho uma dificuldade no falar e às vezes peço até desculpa pela leitura, porque eu tenho uma dificuldade também de visão. E eu estou olhando aqui uma Bíblia muito antiga, é uma Bíblia que eu gosto muito dela, mas é uma Bíblia que tem mais de 30 anos, uma Bíblia muito antiga mesmo, dá para vocês verem que é uma Bíblia antiguíssima, né? Mas a palavra de Deus se renova todos os dias, né? A palavra de Deus é atualizada, às vezes as palavras mudam, mas a palavra de Deus é atualizada. E eu pude ver que aquela mulher não foi envergonhada, como todos queriam. E eu estava aqui fazendo a reflexão, orando, quando o Espírito Santo me entregou essa palavra para mim falar para alguém que há pessoas que se sentem medo de ser envergonhado. Há pessoas que fazem algo no oculto, ou que o próprio Satanás, que o próprio inimigo fala no ouvido delas, que se elas clamarem a Deus, que se elas estiverem próximo da palavra de Deus, elas vão ser envergonhadas. E não é isso que Deus me falou. A resposta de Deus e que o Espírito Santo tenha me falado essa tarde é para que quem se sentir assim e estiver buscando a palavra, estiver próximo da palavra, não vai ser envergonhado, vai ser exaltado. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele não envergonha ninguém. Ele não é um Deus que nos envergonha, Ele não é um Deus que nos deixa envergonhado. Ele é um Deus que nos dá honra, né? Então Ele é um Deus que nos exalta no meio das multidões. Então às vezes freamos, né? Paramos para ouvir a palavra e aquilo ali nos afronta, né? O inimigo fala aos nossos ouvidos, aquilo ali nos afronta, nos deixa completamente apavorados, nos deixam de modo que não conseguimos permanecer naquele local. E não é isso que Deus tem para falar. Deus tem para falar como Ele fez com Abraão lá em cima. Ele levou Abraão à prova. Deus, Ele pode permitir que Ele nos leve à prova, mas Ele não nos envergonha na frente do inimigo, porque quem envergonha o ser humano não é Deus, é Satanás. Satanás é quem envergonha. Então, Deus levou Abraão lá em cima. Se Ele levasse aqueles dois servos junto com Ele, o que poderia acontecer? Falava, mas o seu Deus disse que você teria um filho que ia, né, você iria ser pai de multidões, e agora Ele te manda matar a sua criança? Então, Deus não permitiu nem que os servos subissem, né? Mas toda a honra e toda a glória foi para Abraão. Ele voltou com Isaac.
Aquela mulher cananeia, ela chegou quando Jesus estava fazendo uma refeição ali na mesa e Jesus falou, não é bom que eu reparto o pão, né? E aquela mulher falou, não, nem que seja a faísquinha que cai da mesa, as migalhas, né? Que dê para sua cachorrinha. O que Jesus falou para ela? Nunca vi tamanha fé. Então Deus exaltou aquela mulher. Deus é um Deus que nos exalta. Quando Ana estava buscando ali engravidar, porque estava sendo humilhada, né? O que Deus fez? Deu um filho para ela. Então exaltou ela com Samuel. Então Deus, ele é um Deus de exaltação. Quando você estiver em uma reunião, quando você estiver em algum local que fale em Deus, não se atormente, não se atormente. Porque Deus está ali para te dar vitória, Deus está ali para te honrar, Deus está ali para fazer os desejos do seu coração. E se alguma voz, se algum medo vir falar o contrário, continue, persista, peça a Deus que repreenda e continue com Deus. Não volta sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é muito importante para o ser humano. E o inimigo não quer isso. O inimigo, ele quer te amarrar, ele quer te fracassar. Então, assim, eu tenho visto muito isso aí nessa caminhada. E sabemos que Deus não vai envergonhar os seus filhos. Deus não é um Deus de vergonha. Então, isso aqui que Deus pediu para mim falar, tá? Rapidamente. E pode servir para você, tá? Deus quer te exaltar, Deus quer te dar vitória. E não negue os lugares com a presença de Deus, porque a vitória de Deus está ali. Sem a presença de Deus não temos como ser vitoriosos, não temos como viver bem, não temos como alcançar a vida eterna, não temos como nem interceder, tá? Porque o próprio Jesus nos fala que nós somos mais do que filhos, nós já somos amigos dele. A partir do momento que buscamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que buscamos ao Espírito Santo, podemos ver agir em nossa vida o nosso Deus, que é poderoso, que nos ama, que deu a vida por nós. Tá? Deixo aqui para vocês esse abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.